Gravando, vou compartilhar a tela, vou pegar aqui com vocês, vou colocar aqui e vou... Todo mundo consegue ver uma tela preta com uma faixa verde? Não, tá no... Não, tá mostrando os seus arquivos. Agora sim. Então, vamos embora. Beleza. Agora deu, né? Então, vou tirar a câmera para não pesar a internet. Então, senhoras e senhores, um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós estamos começando o semestre com eletrostática. Alguém é amigo do Gabriel, que está entrando aí com o iPhone do Gabriel? Só um minuto, gente. Um aluno mandando mensagem aqui. Já estou começando a aula. Um segundinho. Bom, vamos embora então. Agora deu certo, todo mundo dentro. Ripa na chulipa. Crianças, nós vamos trabalhar esse ano com um assunto chamado eletrostática. Vou ligar a câmera para disso aqui para discutir com vocês. O que é eletrostática? O que estuda eletrostática? Eletrostática é a parte da matéria, da disciplina, da eletricidade, que vai estudar cargas elétricas em repouso. Vai estudar o quê? Cargas elétricas em repouso. Por isso, nós estamos estudando um assunto chamado eletrostática. Eletrostática. Cargas elétricas em repouso. Como é cargas elétricas em repouso? Nós vamos estudar as consequências disso, como elas interagem entre si, como elas se enxergam, como e quanto de atração elas têm, como e quanto de repulsão elas têm. Isso tudo é um objeto de estudo da eletrostática, que é a parte da física que vai estudar os fenômenos elétricos das cargas em repouso. Quem conhecer aí o Gabriel, que acabou de entrar, por gentileza, pede para ele colocar a turma dele, por favor. Marcelo, então pede para ele colocar a turma. Eu não estava entrando porque eu não sabia que turma que ele era. Pede para ele colocar, por gentileza. Então, primeiramente, vamos entender como que um corpo ganha carga ou perde carga. Já viu que às vezes você leva a mão num metal e toma um choque? Aquele metal, aquela barra, aquele arame, aquela superfície, aquela geladeira, ou aquela superfície do carro, para ele dar esse choque, ele tem que ter ganhado carga elétrica. Ganhar carga elétrica significa que ele ganhou ou perdeu elétrons. Ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, quando ele ganha ou ele perde elétrons, nós falamos que ele adquire uma quantidade de carga elétrica. Ele adquire o quê? Uma quantidade de cargas elétricas. Então, em um processo de transferência de carga elétrica, gente, vamos lembrar um negócio aqui. Eu já comecei no 12, né? Mas vamos lembrar, eu tenho um núcleo, eu tenho um núcleo, eu tenho um núcleo. O núcleo tem prótons e tem nêutrons. E fora do núcleo eu tenho a eletrosfera, lembra disso? Na eletrosfera eu tenho os elétrons.
os elétrons aqui girando. Então, ele ganha ou ele perde elétron. Ele ganha elétron ou ele perde elétron nessa camada de valência. E é disso que nós estamos falando. Então, num processo de ganhar carga elétrica e perder carga elétrica, a quantidade de carga que ele ganha ou a quantidade de carga que ele perde é sempre um número inteiro. Por isso está escrito aqui, ó, ele só ganha ou perde números inteiros de elétrons. Ganha ou perde números inteiros de elétrons. Ele só ganha ou ele só perde o quê? Números inteiros de elétrons. Então, a quantidade de carga que ele ganha ou que ele perde é um número inteiro de elétrons. Esse E, aqui, ó, ele tem um nome, ele é chamado de carga elementar. É a quantidade de carga que um elétron ou um próton tem. A quantidade de carga que um elétron ou um próton tem. Gente, Alan, como é que eles encontraram essa quantidade de carga que um elétron tem, que um próton tem? Vamos lá. Primeiramente, eu pego uma matéria que está neutra. Se ela está neutra, quer dizer que a quantidade de carga positiva no núcleo é igual à quantidade de carga negativa na eletrosfera. E aí, com o experimento de Millikan, que eu não vou preocupar com isso agora, senão eu tenho que preocupar com isso agora, eles conseguiram encontrar a quantidade de carga que um elétron possui. O experimento de Millikan vai fazer uma força elétrica ser igual a uma força-peso, e aí uma força elétrica é uma carga vezes um campo, que é igual a massa vezes a gravidade. Essa carga é essa carga aqui, ó. É igual a N vezes E, é igual vezes Zão, que é igual a M vezes gravidade. Mas você não vai preocupar com isso aqui. Isso aqui é só que eu empolguei aqui e quis aumentar um pouco a sua bagagem. Não tem que preocupar com isso. Então, o que você tem que entender? Você tem que absorver disso aqui, que ele só ganha ou só perde números inteiros de elétron. Ele só ganha ou só perde números inteiros de elétrons. Quando ele ganha elétron, ganha elétrons, ele fica negativo. Lembra disso? Quando ele ganha elétron, ele fica negativo. Ficou feio isso aqui, hein? Quando ele ganha elétron, ele fica negativo. Por isso tem esse menos aqui, ó. Quando ele ganha elétron, o corpo adquire carga o quê? Vou ficar melhor. Vou ficar melhor. Quando ele ganha elétron, a carga dele é negativa. Quando ele perde elétron, a carga que ele adquire é positiva. Alan, mas me fala uma coisa. Por que você não está me falando ganhar próton ou perder próton? Você lembra que nós desenhamos aqui um átomo? Eu desenhei aqui um núcleo, ó. Eu desenho aqui um núcleo. E aqui eu tenho partículas positivas. E aqui eu tenho eletrosferas com os elétrons. Para eu poder ganhar próton ou perder próton, se eu perder próton, eu tenho que romper o núcleo. Romper o núcleo é uma reação de fissão, de quebra. E eu não vou quebrar o núcleo. Isso envolve muita energia, muita energia. Já ouviu falar bomba de fissão nuclear? Nada mais é do que uma bomba, alguém que bombardeia o núcleo de um átomo,
o núcleo se rompe e libera muita energia. Então, a gente não fala de ganhar carga positiva ou perder carga positiva. Nós falamos de ganhar elétron e perder elétron. E sempre números inteiros de elétron. Então, a quantidade de carga ela é quantizada. Ele só ganha ou só perde números inteiros de elétrons. Gabriel Mendes, não consegue mudar seu nome, não, fera? Porque não tem terceiro A, não, Gabriel. Ou é terceiro G, ou H, ou I. O A virou G, professor. Pois então, ele que colocou o H, o A, ué. Espera aí, estou tentando ver se eu encontro o Gabriel aqui. Corrigiu já, Gabriel? Obrigado. Valeu, garoto. Então, vamos embora, vamos retomar aqui a conversa. As cargas elétricas, elas podem ser atraídas ou repelidas. Isso aqui é um princípio eletrostático importantíssimo. Isso aqui é chamado de princípio da atração e repulsão elétrica. Princípio da atração e repulsão elétrica. O que esse princípio quer dizer? Ele quer dizer que corpos com cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Olha só, aqui eu tenho carga negativa, está aqui do lado, ó, vou pôr aqui dentro. Aqui eu tenho carga positiva, vou pôr aqui dentro. Elas se repelem, tá vendo? Uma força para cá e outra força para cá. E você está cansado de saber, cargas elétricas de mesmo comportamento se repelem. Ou seja, negativo repele negativo, positivo repele positivo. Ó, elas aqui se repelindo, ó. Ó, que maravilha, elas aqui se repelindo, ó. E cargas elétricas de sinais opostos se atraem, ou seja, um positivo atrai um negativo atrai um positivo, e vice-versa. Então, cargas de mesmo sinal, cargas de mesmo sinal repelem. Cargas de sinais opostos. Vou escrever aqui. Cargas de opostos, atração. Então, princípio de atração e repulsão elétrica. Atração e repulsão elétrica. Isso todo mundo lembra, né? Cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de sinais opostos se repelem, mais repele mais, menos repele menos, mais atrai menos e menos atrai mais. Tranquilo? Yes ou não yes? Bom, esse é um bom momento para alguém fazer pergunta. Alguma pergunta? Manda aqui no chat, eu tenho o maior prazer em responder.
Professor, Pode falar. então quais são os exemplos, assim, exemplos de que se repelem e os que se atraem? Quando um corpo tem cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir. Quando corpos têm sinais opostos, eles vão se atrair. Exemplo disso nós temos que ver na prática, nos exercícios. Aí ele vai te falar assim: eu tenho um corpo com carga positiva aproximando de um corpo de carga negativa. Então você já sabe que esse corpo vai atrair esse corpo. Porque os dois têm carga de sinais opostos. Os dois têm carga de sinais o quê? Opostos. Então, isso é que vai nos dar a base para resolver situações que envolvam textos assim. No texto, nós vamos descobrir se eles se atraem ou se repelem. Agora, quer ver uma coisa interessante? Deixa eu fazer uma pergunta com base nisso aí que você me perguntou. O que é um corpo neutro? Vocês sabem o que é um corpo neutro? Quando o número de É aquele que não elétrons... possui eletricidade? Como é que é? É aquele que não possui nem negativo nem positivo? Aquele que não tem nem negativo e nem positivo. Eu estou apagando isso aqui, mas eu criei um outro slide igual, tá? Igualzinho. Só para poder ilustrar isso aqui. Ouvindo? O que é um corpo neutro? Se um tem energia É o que negativa e o outro tem a positiva, mesma quantidade de elétrons e ele prótons, não é? o neutro é nulo, não? Energia nula. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder discutir. Quando não recebe energia, o Murilão mandou. Vamos lá, então. Vamos conversar sobre isso. O que seria... Ó, não apaguei, não. Tá aqui, ó. Só criei um novo slide, tá vendo? O que é um corpo neutro? Vamos escrever sobre isso. Ficou horrível. Corpo neutro. Um corpo é chamado de um corpo... Aliás, vou fazer diferente. Vamos ilustrar melhor o que nós acabamos de falar. Rodrigão, conecta na tomada aí, velhinho. Conecta na tomada. Vamos embora. Olha só. Deixa eu pegar um negócio aqui. Fez uma pergunta interessante. Perguntas interessantes merecem atitudes diferentes. Vou pegar esse corpo aqui. Nós vamos discutir isso aqui. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Deu. Imagine que esse corpo aqui seja eletrizado positivamente. E esse corpo aqui esteja eletrizado. Ele tem 5 cargas positivas. 6. E esse aqui tenha 6 cargas negativas. Perfeito? Correto? Ah, então há uma força de atração entre eles, não é? Porque um é positivo e o outro é o quê? Negativo. Esse corpo aqui, ó, ele perdeu elétrons. Esse corpo aqui, ele ganhou elétrons. Um corpo positivo, um corpo eletrizado positivamente, ele repele um corpo eletrizado
positivamente. Aí nós estamos discutindo a todo momento, ó. Do mesmo jeito que ele atrairia um corpo eletrizado negativamente, ó, como eu mostrei aqui. Um corpo positivo atrai um negativo. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Olha onde a pergunta agora é maliciosa. Um corpo positivo, ele interage com um corpo neutro, por isso que eu perguntei para você, o que é um corpo neutro? Ô, professor, Pois não? o corpo neutro, já que seguindo a lógica do positivo e do negativo, Ah, ele é um corpo que a energia dele é nula, né? como assim a energia dele é nula? Assim, pode-se dizer que ele tem a energia, só que ela não é repelida e nem atraída. Ela está lá e interage com as outras, mas, de certa forma, ele não possui ela também. Você está vendo que o texto ele dá uma titubeada? Quem está falando comigo? Elias, Elias, gostei da sua participação. Vamos entender uma coisa aqui. O que é um corpo neutro? Quando o corpo está neutro, Mesma quantidade de cargas. ainda está incompleto o seu texto. Quem falou? Significa que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Vamos supor que ele tenha um próton e um elétron. Você está vendo que eletrostaticamente falando, ele está neutro? Porque a carga de um próton não anula a carga de um elétron? Se eu somar essa carga elétrica aqui, ó, a carga elétrica aqui é zero. Se eu pegar a carga desse elemento aqui, mais 1 coulomb. A carga desse elemento aqui, menos 1 coulomb. Vou colocar duas cargas positivas aqui, ó, 3 cargas positivas. 2 cargas positivas. A carga desse elemento aqui, ó, mais 3 coulomb. E desse elemento aqui, ó, mais 2 coulomb. A carga desse elemento aqui, ó, mais 1 coulomb. E desse elemento aqui, zero. Por que é zero? Porque a quantidade de carga positiva... Daniel, não fiz a chamada ainda não, amigo. Não fiz chamada ainda não, pode esperar. Fiz chamada não. Se não responder na hora que eu mandar, não está valendo não, irmão. Então, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Entendeu, Elias? Isso quer dizer um corpo neutro. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga o quê? Negativa. Elias, ok? Professor, então quer dizer que ok. um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantia de carga, né? Um ao outro. Isso, a mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa. Olha só, vamos entender. Olha a pergunta que eu vou fazer. Essa pergunta agora é maliciosa. Um corpo positivo, ele interage com o corpo neutro? Um corpo eletrizado positivo, ele interage com o corpo neutro? Essa pergunta nós vamos responder no nosso próximo encontro. Aí nós vamos avançar. Pessoal, olha só, faltam menos de pouco mais de 6 minutos para encerrar a aula. Deixa eu te explicar como que é feita a chamada. Primeiramente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Não adianta mandar mensagem para mim colocando o seu nome para responder presença. A presença é no horário que o professor estabelece. Eu preciso de você no final da minha aula. Se você não quiser ficar, ok. Ah, eu assisti a metade da aula. Não tem metade da presença. Tá certo? Como que eu faço a chamada? Estou digitando aqui lista de presença. Terceiro G. Terceiro G. Eu vou mandar agora no chat
vai aparecer para todos. Somente os alunos do terceiro G escreve para mim. Só responder no chat. Basta escrever oi. Só o terceiro G. É para falar oi, professor, que você Não, falou? escrever, Letícia, no chat. Oi. Só lá no chat escrever oi. Que eu mandei, apareceu aí terceiro G, não apareceu? Rapaz. Agora nós vamos para o terceiro H. Somente terceiro H, manda um oi para mim, por favor. Tranquilo? Beleza? Tá vendo? Eu dou um tempo, o pessoal entra, vai lá e manda o oi para mim. Agora, somente alunos terceiro I. Manda um oi para mim. Beleza, eu estou gostando de ver. Viu? Fácil, tranquilo. Quem havia me perguntado como eu faria a chamada foi feita de maneira rápida e tranquila. Tá certo? Crianças, esse foi o nosso primeiro encontro do semestre. Eu preciso de todos vocês semana que vem e fala para os colegas de vocês virem para as aulas. Presença é importante, nós já sabemos como funcionam as coisas, você tem que estar presente, tem que assistir a aula, porque senão logo você começa a ter problema. Daqui a pouco começa a ter um monte de atividade e você começa a deixar acumular, tá certo? Muito feliz em ter vocês aqui comigo, 48 pessoas na minha aula, mostra que os alunos da casa sabem mostrar como que funcionam as coisas, tá certo? Crianças, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela presença de 48 pessoas. Vida longa e próspera a todos. Forte, caloroso e um distante abraço. Até mais. Boa noite. Boa noite. Falou! Boa noite. Falou. professor. Boa noite. Boa noite. Like e ative o sininho.